Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Grande acontecimento que ocorreu na igreja primitiva, nas primeiras congregações dos santos do povo de Deus. Diz assim a original palavra de Deus: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e perseguir, e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou matando e prendendo também a Pedro, que era também o dia dos asmos. E havendo prendido, encerrou na prisão, e entrando-se a 4 quaternos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja, aleluia, fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com seus pés, preso na prisão, na cadeia. E guardas nas portas guardavam o presídio. E eis que sobreveio, aleluia, o anjo do Senhor, e resplandeceu a luz na prisão, e tocando a Pedro no lado despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos todas as algemas. E disse-lhe o anjo: veste-te, ata as tuas sandálias. E ele fez assim. Depois lhe disse mais: põe a sua capa sobre as tuas costas e siga-me. E saindo o seguia, e não sabendo o que era, pensava que era uma visão, mas cuidava que era apenas uma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram para fora da cidade, o qual lhes abriu as portas, e tendo alcançado percorrer uma rua e a outra, e Pedro, tornando em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor Jesus me livrou da prisão e das mãos de Herodes, e todo o povo judeu o esperava. Aleluia, aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Divino Espírito Santo. Vocês podem responder comigo dizendo: para sempre seja louvado. Sobe aos céus da Bahia do Brasil e desce até o seu receptor. Mais uma audição do meu, do seu, do nosso querido programa. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Este é o encontro dos vasos, é o Congresso Línguas de Fogo,
é o show da bênção, é a Universidade da Fé, por que não dizer, é a Escola de Profetas online. Fique conosco, tá bem? Que a presença do Espírito Santo seja real nesta linda sexta-feira, dia 9, em sua vida, em seu estabelecimento de trabalho, em seu veículo, em seu ir e voltar aonde quer que seja. Que a mão de Deus, nesta grande e poderosa sexta-feira, te ilumine. Porque hoje é um dia muito importante. Hoje é dia 9. 9 são os dons do Espírito, dado para a edificação da igreja, para a utilidade da igreja. Hoje é um dia abençoado, já nos preparando para o grande domingo, onde celebraremos a Santa Ceia do Senhor, ali no bairro da Liberdade. E assim vamos celebrando, não é? É gostoso celebrar a vida, a paz, a salvação e o caminhar pelo caminho da vitória. Porque a vitória vem de Deus para nós. Deus é o Senhor da vitória. Deus é o Senhor das realizações. Deus está sentado em um alto e sublime trono, e Ele nos guarda, nos livra e nos dá a divina proteção. Fique conosco, aumente o volume do seu rádio. Estamos pela Rádio Cruzeiro da Bahia, estamos pela Rádio A Voz da Bênção, estamos pela ICBRN Rio Grande do Norte, estamos pela Rede Dias Dávila, Missão Gospel, Rede Ide Pregai, estamos pela Rádio Melodia 98.3, abalando toda a região metropolitana de Salvador por esta nova FM. Deus abençoe. Estamos pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram e breve também pelo TikTok. Estamos aqui com uma missão a cumprir e queremos cumpri-la bem, porque é missão altamente valorosa, espiritual, guiada e dirigida por Deus. Olha quem já chegou para estar conosco: Cristina Ramos, Marta Machado de Deus, Elisete Paz, diretamente do extremo norte do Brasil. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 9. 9 são os dons do Espírito. Hoje é dia de passar pela tenda de Moisés, porque a 5ª edição já está terminando, terminará de hoje a 8, dia 16, e depois, só no período que Deus revelar a volta da tenda, porque a tenda, ela só se instala na visão e na revelação para um tempo e um povo. A tenda de Moisés termina a 5ª edição, sexta-feira, dia 16, e já estamos orando, buscando a orientação divina para a 6ª edição. Não sei quando será, nem imagino, porque nós andamos não pela nossa vontade, no campo espiritual, mas pela direção do dono da igreja, o Senhor Jesus. Então aproveite, hoje, sexta-feira, domingo, ali na Catedral com a Escola de Profetas, com a profetisa Sulamita de Oliveira. Aproveite também o dia 17 e o dia 18, semana que vem,
semana que vem, o poderoso Celebrai, o primeiro evento da Catedral neste ano, neste início de ano, dias 17 e 18, o Celebrai ali na nossa Catedral. E assim nós vamos caminhando na orientação, na direção, na visão, nos passos intitulados Passos da Fé. Fique conosco, tá bem? Já são 5h15, Deus abençoe. Todo o povo já ligado também com a Rádio Melodia do Rio de Janeiro, com a repetidora em Salvador 98.3. Deus abençoe vocês aí em Paripe, Periperi, Itacaranhas, Ilha Amarela, Lobato, Coutos, Avenida Suburbana. É grande audiência do nosso programa em toda a Avenida Suburbana, da Calçada até Paripe, ao povo da Estrada do Coco, de Itapuã até a Praia do Forte, Deus vos abençoe, ao povo lindo e querido aí da Orla Marítima, da Praia do Flamengo até a nossa querida Pituba, Barra Ondina, Amaralina. Deus abençoe o povo lindo da Cidade Baixa, da Calçada do Comércio, Calçada até a bela e querida Ribeira. Deus abençoe a Bahia, Salvador. Deus abençoe todos aqueles que levantaram, ligaram seu rádio, seu notebook para participar da palavra original deste dia 9. Fique conosco, tá bem? Porque aqui é avivamento. Elisete Paz está dizendo ali alguma coisa boa. Elisete só fala coisas boas. Ela e o pastor, seu esposo Gutenberg Paz, ao sobrenome do homem, Gutenberg Paz, Elisete Paz, é uma família que só transmite a paz, porque são filhos da paz. Vamos adorar a Deus, vamos, Elisete, vamos cantar, cantar, cantar. O tempo de cantar chegou, porque é uma nova estação, é avivamento no corpo, na mente, na alma, na vida financeira, sentimental. Quando o avivamento chega, chegou a bênção da mudança de vida. É uma nova estação, Elisete. É a doutora Elisete Paz. Deus abençoe Jair Francisco.
Deus abençoe São Gonçalo dos Campos. Deus abençoe Valquíria Honorato. Já são 5h20, na cidade mais bonita do Brasil, primeira capital do Brasil, a terra da alegria, São Salvador. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou convocando a todo o povo espírita, católico, evangélico, livres pensadores, para você ter uma experiência própria com Deus, hoje, dia 9 de janeiro, sexta-feira maior, sexta-feira especial, sexta-feira da comunicação da glória de Deus, sexta-feira da quebra das maldições, herdadas, mandadas ou adquiridas. Hoje é um dia de batalha, dia de desenrolar o rolo, dia de desfazer as pembas e mandingas, dia de cortar os laços e desfazer os nós cegos. Hoje é dia de libertação. Libertação. Libertação da maldita cultura, do tradicionalismo e daquilo que ele prende com o passado sofredor. Põe a mão na sua fronte e profetiza: apaga da minha memória todo o passado que me faz sofrer. Repita. Põe a mão na fronte e diga: apaga da minha memória todo o passado que me faz sofrer. Sabia que tem muita gente, muitas pessoas que não conseguem se libertar daquele cadáver, daquele defunto que anda amarrado, agarrado em suas costas, apodrecendo e apodrecendo você também? O que é isto, evangelista Daniel de Oliveira? Vou lhe explicar. Às vezes, você carrega uma culpa que não é sua. Às vezes, você carrega uma carga que não é sua. Às vezes, você carrega uma peste, uma maldição que não é sua. Mas por causa da ignorância espiritual, você tomou posse daquele mal. Mas eu quero te dizer, a libertação espiritual, mental, física, profissional, depende de você encontrar a verdadeira luz que possa iluminar os seus caminhos. Sexta-feira, dia 9, hoje, eu vou te dizer uma coisa de Deus, algo de Deus, uma profecia. Hoje é o dia da sua libertação. Às vezes você já fez campanhas, às vezes você já tomou banho de descarrego, de arruda, de ervas, banho de pipoca, de pétalas de rosa, já entrou na gíria, mas nada trouxe a libertação. Só quem pode te libertar é você mesmo, dando um passo à revelação que eu quero lhe passar. Sexta-feira, dia 9, hoje. Não importa se você é evangélico, católico ou espírita.
Às vezes você traz em suas costas um defunto, uma condenação, uma pemba, um peso, uma coisa que te atormenta dia e noite, noite e dia, por causa do passado dos seus avós, tios e pais, por causa daquele primeiro relacionamento que arrebentou com a sua vida sentimental, por causa daquele ódio, daquela vingança, daquele sangue derramado, humano ou de animais. Eu estou lhe trazendo uma palavra que você pode examinar, julgar e decidir. Vem estar conosco na Catedral do Avivamento, porque cremos na quebra das maldições, herdada, mandada ou adquirida. Cremos no vento, no sopro, na manifestação do Divino Espírito Santo. Hoje, sexta-feira 9, dia 9. Levante deste sofá, levante desta cama, deste colchão de água, saia deste quarto escuro, saia desta encruzilhada, saia do meio destas paredes úmidas e mofadas. Saia desta cultura e tradição que ele prende com as coisas do passado, os cadáveres do passado da família. E venha estar conosco. Quem precisa da libertação é você. Então, hoje, dia 9, 8 horas da manhã, daqui a pouquinho, 2 da tarde, 7 da noite, quebra de maldições na Catedral do Avivamento. Maldição herdada é terrível e ela existe. No mundo espiritual ela é real e verdadeira. Carga que não é sua, alguém põe sobre si por causa do nome, do sobrenome ou por causa do sangue. E você sofre sem saber por que sofre na vida financeira, sentimental, profissional ou na área da saúde. Maldição herdada, maldição adquirida. O que é a maldição adquirida, bispo? Vou lhe explicar. Você se meteu com quem não devia, com pessoas malfazejas, pessoas ruins, pessoas invejosas, pessoas loucas. E aquilo travou a sua família e a sua vida, a sua loja, a sua empresa, a sua vida profissional ou sentimental. Maldição herdada, maldição adquirida ou maldição mandada. O que é a maldição mandada? Às vezes você foi vítima de um batuque, de uma macumba, de um bozó, de uma pemba, de uma feitiçaria, de uma bruxaria, de uma reza pelas costas ou de um despacho arriado para te derrotar. Vem estar conosco. Só quem pode te libertar é a imposição de mãos de um evangelista que crê e que tem os dons de Deus para expulsar e desenrolar o rolo. Eu sou um desenrolador de rolos. Vem estar conosco. Aproveite esta sexta-feira. Falte à faculdade. Ah, não, você deve estar de férias. Falte ao trabalho e venha receber a bênção para o campo espiritual. Às vezes a sua vida é chorar. É com você que eu estou falando. Às vezes a sua vida é gemer.
Às vezes a sua vida é uma vida de caranguejo, anda só para trás. Quer romper, mas não consegue, porque a vida está travada por uma maldição herdada, adquirida ou mandada. Mas hoje é o dia da sua libertação. Repito, para que grave em seu subconsciente. Hoje é o dia da sua libertação. Pode repetir e dizer: o bispo Daniel de Oliveira, o missionário Daniel, o evangelista Daniel está dizendo que hoje é o dia da minha libertação. Você está entendendo, Carmen? Andréia, Ana, Tânia, Tereza, Figueireda, Margarida. É com você que Deus está falando, pela instrumentalidade humana. Está entendendo, Cotidiana, Marisete, Maria Luísa, Pastor José Genuíno, Josefa Santos? Hoje é o dia da sua libertação. Então, faça a sua chapinha. Eu já fiz a minha aí, ó, tá lisinha. Faça seu cachinho, seu pitoco, seu arrepiadinho, vista a sua roupa, pegue a sua bolsa, traga uma oferta para entregar em minhas mãos e venham para passar pela tenda de Moisés. Moisés, o grande patriarca do deserto, ele tinha uma tenda. A tenda do atendimento particular. E formava na frente de sua tenda filas enormes. E ele atendia uma a uma pessoa com amor. A ponto do sogro dele, que era pastor, sacerdote Midian, dizer para ele: meu genro, você não vai aguentar o atendimento, porque é muita gente que lhe procura. Divida as tarefas com os obreiros. E assim Moisés fez. Mas quem entrava na tenda de Moisés era atendido, liberto e abençoado. Hoje não tem mais Moisés. Mas a palavra de Deus, que eu prego e confio, ela é de geração a geração. A tenda de Moisés, 5ª edição, de hoje a 8, termina esta campanha. É a campanha que a Bahia ama. É a campanha que a Bahia acredita, porque tem comunhão espiritual da criatura para o Criador e do Criador para com a criatura. Você precisa de libertação? Seu marido precisa de libertação da maconha, da cocaína, da preguiça, do adultério? Sua filha, seu genro, sua nora, seu neto, sua colega de faculdade que você considera tanto, precisa de libertação? Quem sabe você é uma pastora que ainda precisa de libertação, prega libertação, mas está presa pelo passado e as correntes das trevas. Sua alma é uma alma amarrada. Quem sabe você é um pregador até de libertação, mas você quem precisa mais de libertação do que as ovelhas. É com você que eu estou falando. Deixa de lado o orgulho, a vaidade e venha ter uma experiência na tenda de Moisés.
Libertação é uma palavra que eu preciso ontem, hoje e amanhã. Porque a Bíblia diz no Salmo de número 103 que nós viemos de um material fraco, pó da terra. E é no pó da terra que estão germes, vírus e bactérias. Viemos de um material fraco. Ninguém veio do betume, nem da prata, nem do ouro, nem do bronze, nem do mármore. Não, não, não. Nós viemos de um material fraco que se mistura com todo tipo de materiais. Então eu preciso, falo com o maior bocão, ontem, hoje, sempre, de libertação, de ajuda espiritual, de cobertura espiritual. Nós não somos super-homens, nem super-mulheres. Nós precisamos do sacerdote. Repito, nós precisamos do sacerdote para entregar a oferta e ele nos abençoar, para entregar o dízimo e ele nos abençoar, para nos ungir com óleo e ministrar a bênção sobre nós. Nós só iremos chegar, grave isso, à estatura de varão perfeito depois do arrebatamento da igreja. Mas enquanto estivermos neste corpo corruptível, estamos sujeitos a muito tipo de paixões. Elias orava e o fogo descia, mas o homem de Deus falou e disse que Elias era homem sujeito às paixões como qualquer ser humano. Atentai. Às vezes você diz, eu sou um reverendo, eu tenho anel de formatura, níveis, graduação, pós-graduação, doutorado, na psicologia, na sociologia, na teologia, não importa. Você é um ser humano que precisa da cobertura, da libertação, da oração, da bênção sacerdotal, da adoração a Deus, da fidelidade ontem, hoje e amanhã. Viemos de um material fraco. Então, nós precisamos da cobertura espiritual, da imposição de mãos. Nós precisamos de estar na igreja, nos fortalecendo, bebendo a água da vida, porque o mundo está cheio de água suja. Atentai. Você quer ter uma experiência nova e precisa ter. Venha à catedral hoje. Passar pela tenda, receber o ministério profundo das águas e viver um momento de libertação para você e sua família. Bispo Daniel de Oliveira, fala que eu te escuto. Talvez você possa me dizer, mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Complete o versículo. Não fique só na parte A. Leia a parte B da palavra. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Enquanto estivermos neste corpo carnal e mortal,
é uma batalha dentro de nós. A Bíblia diz que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Um se opõe ao outro. Então eu preciso da sua cobertura espiritual. Eu preciso de libertação. Eu preciso das proteínas sagradas, o corpo e o sangue do Cordeiro. Eu preciso de fidelidade e de adoração. Eu preciso de leitura da Bíblia, oração e jejum. Eu preciso de campanha, de corrente e de pôr a boca no pó. Eu preciso de fidelidade e de obediência. Por quê? Porque o ser humano veio de um material fraquíssimo, pó da terra. Por isso que a Bíblia diz que nós somos como a flor da erva, bonita hoje, mas amanhã murcha e cai as pétalas. Somos como um vento, somos como um sopro. Somos o que então, bispo? Nada. Por isso que temos que ter Jesus, porque ele é tudo para nós. Atentai. Atentai. Esteja conosco hoje, Bahia amada, nesta grande sexta-feira, dia 9, 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite. Aproveite enquanto a tenda está no altar, porque de hoje a 8 é o último grande dia. Depois, quando Deus revelar novamente, você quer ter uma experiência? Você quer viver o primeiro amor? Você quer ter o batismo com o Espírito Santo renovado? Às vezes você perdeu o dom de línguas, de profecia, de visão. Às vezes você perdeu a fé, o ânimo, hein? A fidelidade, a santidade. Volte ao primeiro amor. Hoje é um dia poderoso na catedral e na sede. Passando pela tenda, quebrando maldições, bebendo o cálice com santo óleo da alegria, porque a unção quebra e despedaça o jugo. Hoje é um dia importante para mim, para você. Quebra de maldições. A igreja do avivamento traz à Bahia a revelação da quebra de maldições. Muitos me copiam o que Deus me deu, mas aqui não é cópia, é original há 46 anos. Atentai para o que é cópia e para o que é original. Sexta-feira, um dia voltado à sensualidade maligna. Um dia voltado às paixões carnais. Mas é neste dia que a tenda está no altar e a visão, a revelação pelas ministrações. Catedral da Bênção, Largo das 7 Portas. Alguém ali me perguntando o endereço. Largo das 7 Portas, 446. A igreja do avivamento, a igreja do santo óleo da quebra de maldições. Na instrumentalidade do bispo Daniel de Oliveira, o evangelista de Salvador. Vem estar conosco.
venha se libertar das algemas, venha tirar das suas costas o defunto da cachaça, da mulher da trouxa, da Maria Mulambo, do 5 Salomão que foi desenhado em suas costas, a maldição que foi implantada em suas costas. Hoje é um dia poderoso, já nos preparando para domingo, outro departamento, Escola de Profetas, Santa Ceia do Senhor, dia 17 e 18, o grande celebrai na Catedral, sábado deste a 8 e domingo, deste domingo também a 8. Prepare, porque, bispo? Porque o cálice da bênção, aleluia. Escrevam, eu quero o cálice da bênção. Profetizam? O cálice da bênção já está preparado, porque a obra, ela é santa, 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 e eu quero, e a Nilda quer, e a Sônia quer, e a Edneide quer, o cálice da bênção, eu quero saborear o cálice da bênção, ô Marinês. Canta, Soçoca da Baixa dos Sapateiros. Estamos pela Rádio Melodia 98.3. Ninguém detém. Eu quero é o cálice da bênção. É isso aí, Jane. Nelma, eu quero é o cálice da bênção na Catedral da Bênção, Catedral do Avivamento. Nelma Pedro, eu quero é o cálice da bênção. Aleluia. Escreva, Valquíria, eu quero é o cálice sagrado. Aliás, o cálice da bênção. Canta, Bahia. Canta, meu querido Belo Horizonte. Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Divino Espírito Santo. No momento em que este programa entra no ar, 5 da manhã, a bênção brilha em sua vida, porque aqui não é palavra de coach, nem palavra de sociólogo, ou de psicólogo, ou de analista, é palavra de Deus original. Bom dia, Espírito Santo. Estamos pela Rádio Cruzeiro da Bahia, pela Rádio A Voz da Bênção, conectados com Alexia
Estamos também pela 98.3. Melodia, melodia, melodia. Estamos pela Dias Dávila, pela Missão Gospel, Rede Ide Pregai. Estamos pelo YouTube e Facebook neste instante, ao vivo e a cores, para a Bahia e para todo o Brasil. E o locutor é ele mesmo, com a sua voz vibrante, o evangelista Daniel de Oliveira. É gostoso, é extraordinário, é maravilhoso, hein? Levantar pela manhã, olhar para este céu lindo de verão e dizer: bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Sem ele nós não somos nada. Ele quem? O Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê e nem conhece. Mas eu posso, você pode, a Edneide pode, o José Genuíno, pastor amado, e a Teresa, sua esposa, Teresa de Oliveira, podem, porque o Espírito Santo habita em nós, e viremos para ele, e faremos nele morada. O Espírito Santo não é visitante, ele quer e ele ama ser habitante. Repito, o Espírito Santo não quer ser apenas visitante, ele quer ser habitante, e viremos para ele e faremos nele, é lógico, morada, e morada para a eternidade. O Espírito Santo, ele não se dá com cigarro, nem com maconha, nem com prostíbulo, nem com cachaça, nem com malandragem, nem com pilantragem. O Espírito Santo não gosta de sujeira, nem de imundície, nem de traição. O Espírito Santo não gosta de vendedor de indulgências. O Espírito Santo, ele tem uma qualidade única e pura e fiel. Ele é santo. A Bíblia diz: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. A santidade convém ao povo de Deus, ou pelo menos lutar pela santidade. O Espírito Santo não gosta de bozó, nem de catimbó, nem de batuque, nem de carnaval, nem de orgia, e nem de feitiçaria, e nem de idolatria. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus. Ele veio e desceu oficialmente no dia de Pentecostes. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele vinha e voltava. Mas no Novo Testamento, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ele veio, ele permanece, e um dia ele sairá da terra e levará consigo a noiva. Ele é um tipo Eliezer. Jesus mesmo falou: eu não vos deixarei órfãos. Rogério Magalhães entende tudo isso que eu falo. É um homem espiritualista. Jesus mesmo falou: eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei a vós o Espírito Santo da verdade. Dia de Pentecostes, em forma de línguas de fogo, para evangelização internacional, ele desceu, ele está entre nós, ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele não é um vento, o Espírito Santo não é um sopro, ele é mais do que tudo isto, ele é uma pessoa que intercede ao Pai por nós, com gemidos profundos, ele sente a necessidade. E a Bíblia diz que o Espírito Santo e a noiva está dizendo: volta logo, ó noivo
Amado, o Espírito Santo é puro. A simbologia do Espírito Santo é uma pomba, uma ave limpa, uma ave pura, uma ave que levou ao seu bico uma folha de oliveira para dizer ao velho profeta Noé que a terra estava renascendo outra vez. A pomba veio sobre a cabeça de Jesus no dia do batismo nas águas. O Espírito Santo é simbolizado pela água. Aleluia! Ninguém vive sem água e ninguém pode viver sem a presença de Deus na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, uma das simbologias é o sal. Sal que eu falei. A comida pode ser bonita, cheirosa, mas se não tiver o tempero, é insuportável comer aquela comida. O sal, a pomba, a água são simbologias do Espírito Santo. O vento, ninguém segura o vento. E ninguém pode segurar o mover do Espírito também. Outra simbologia do Espírito Santo é o fogo. Aleluia! Ele queima e purifica. Ele toca e convence. Ele nos coloca na prensa para ver se sobra alguma coisa boa. Espírito Santo, uma das simbologias dele é o fogo. E o que mais, bispo? A mirra, presente na alegria e na dor. Que mais? O suco da uva, o vinho. São coisas lindas, bíblicas e proféticas. O Espírito Santo está na terra. E quando eu oro em nome de Jesus, o Espírito Santo atende, convence, incomoda, te traz à igreja, faz você entregar oferta e dízimo se você tem o Espírito Santo. É uma das provas de quem tem o Espírito Santo, é ser fiel, é entender a obra de Deus. O Espírito Santo não é um vento, não. Ele é uma pessoa. Pai fez a obra através dos profetas, Antigo Testamento. O Filho foi profetizado pelos profetas, principalmente Isaías, e o Filho veio e fez a obra. Depois o Filho falou: eu não vou deixar vocês sozinhos, órfãos, eu vou mandar para vocês o Espírito Santo. Ele desceu, ele habita, e um dia o Espírito Santo sairá da terra e canta bacais, e voltará para o céu, e levará a noiva para encontrar com o noivo nas nuvens. É gostoso, não é? Você ligar o rádio na FM, na AM e ouvir sobre ele. Ele, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não gosta e nem ele gosta do mundo. Por quê? Porque o Espírito Santo é santo. O espírito imundo é o diabo, mas o Espírito Santo é Deus. É ele quem reveste a igreja. É ele quem vai te trazer hoje para passar pela tenda, para receber a cura, a libertação e converter dos maus caminhos. Atentai!
se o Espírito Santo não te convencer em arrepender, se o Espírito Santo não te convencer em buscar o primeiro amor, se o Espírito Santo não te convencer em você cair de joelho, acertar sua vida com Deus, quem te convencerá? Ó coração de pedra e de gelo, abre o seu coração. Ora Deus, volta para a igreja. Espírito Santo, ele é tão santo, rapaz, que a Bíblia diz: quem pecar contra o Pai tem perdão. Misericórdia. Quem pecar contra o Filho tem perdão. Mas quem pecar contra o Espírito Santo, desfazendo das obras espirituais, não tem perdão nem aqui e nem na eternidade, está condenado. O que é, missionário Daniel de Oliveira? Pecado contra o Espírito Santo. É você desfazer dos dons, é você desfazer da Santa Ceia, da Bíblia, porque ela é um livro espiritual revelado por ele, o Espírito Santo, Antigo e Novo Testamento. E se eu não creio, e se eu desfaço, e se eu blasfemo, nem pela porta do céu irá passar, será lançado diretamente no lago de fogo e enxofre. Para todo pecado tem perdão, mas a blasfêmia do ao Espírito Santo, nem aqui e nem na eternidade, está condenado ao lago de fogo e enxofre. É gostoso, não é? Ter uma aula como esta aula, levantar os braços e dizer: bom dia, meu amigo, aleluia, Espírito Santo da verdade. Bom dia, Espírito Santo. Bispo Daniel de Oliveira, fala que eu te escuto. Eu quero conhecer melhor a pessoa do Espírito Santo. Amém? Dê lugar a ele, e ele vai te revelar o oculto, o escondido, e vai te convencer dos maus caminhos e te preparar para o arrebatamento. É ele quem vai, no primeiro período do arrebatamento, levar a noiva. E depois a noiva volta com o noivo já, a esposa do Cordeiro, para estabelecer na terra 1000 anos de paz. E depois dos 1000 anos, eternidade ao lado do Senhor. Cuida da sua vida espiritual. Deixe o mundo de pecado. Aceite Jesus. Não tenho força, pastor. Eu tenho para te dar, porque eu tenho o dom da fé. Venha hoje passar pela tenda. É um passo. Venha domingo para a escola de profetas com a profetisa Sulamita de Oliveira. Venha domingo para a Santa Ceia, ou dia 16, último elo da grande campanha. E ajuda-me a continuar aqui, trazendo em minhas mãos, hoje ou domingo, ou quarta-feira da semana que vem, ou sexta-feira, dia 16, principalmente, uma oferta de amor, de livramento, de gratidão. Não deixe passar do dia 16 sem você entregar a oferta do livramento, visível ou invisível. É campo espiritual. O mundo jaz no maligno verdadeiramente. A terceira guerra mundial está batendo em nossa porta.
As tragédias estão acontecendo. Traga uma oferta de livramento, um voto sincero até o dia 16. Tá bem? Patrocina-me, ajuda-me a estar aqui pregando o evangelho do reino. E eu profetizo, se você crê ou não crê, o gasofilácio de ouro ao lado do seu sofá bege, na sala de sua casa. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te transformar em um verdadeiro evangelista ao meu lado, ganhando almas na Bahia, no Brasil e em redor do mundo. Tá bem? Entenda o que eu falo. Ame o que eu falo. Porque a mensagem, ela é mais forte do que o mensageiro. Ame o que eu falo. Porque eu falo a palavra original. É a palavra que você liga o rádio, liga o celular, o computador, às vezes quer desligar, mas não consegue. Sabe por quê? Porque o meu espírito, ligado com o Espírito Santo, fala ao espírito do homem caído que precisa regenerar. A palavra de Deus, a mensagem é mais forte do que o mensageiro. E o gasofilácio de ouro com a estrela de Davi brilha ao lado do seu sofá bege. Aleluia, Evanir. Louvado seja Deus. Djalma Merenda, Deus abençoe. Ione Silva, Marisete Chagas, são pessoas que amam o que eu amo, a obra de Deus. E quem ama a obra de Deus, rapaz, é amado por Deus. Não tem como dizer outra coisa. Fique conosco. Estamos pela Rádio Melodia 98.3. Vamos nos preparar para a palavra de Deus? Vamos? Mas coloque aí para mim o hino dela, a Miriam, né? Miriam. Canta, povo de Deus, e encanta, canta e encanta. Adora, 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 adora. Canta, 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 adora, 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 adora. Deus te abençoe, Márcia. Deus te abençoe, Márcia. Jesus te ama, Márcia. Sou o que sou. Canta, povo lindo da melodia. Israel passou e o mar se fechou, e Faraó morreu.
Eu estou convidando e convocando, chamando, tocando a buzina em Sião, para que você hoje esteja conosco na Catedral do Avivamento, passando pela tenda de Moisés, aproveitando aí as últimas oportunidades, porque dia 16 encerra a 5ª edição. E às vezes Deus quer te dar uma bênção de livramento, de libertação, ainda na 5ª edição, que terminará sexta-feira, dia 16. Largo das 7 Portas, 446. Lembrando a todo o povo do bairro da Liberdade que domingo teremos a Santa Ceia, com a presença do internacional Gênesis Souza, pregando para nós pela manhã, ali no bairro da Liberdade. Tá bem? Vindo à igreja hoje, ou domingo, ou no dia 16 principalmente. Traga uma oferta, um voto, um dízimo, uma bênção, daquela bênção que você recebeu, para a pregação da palavra de Deus pela internacional cadeia Bom Dia Espírito Santo. Tá bem? Abra agora a sua Bíblia. Palavra de Deus não é para ficar fechada. Abra a Bíblia. Pegue a Bíblia lá na estante, no criado mudo, na bolsa. Pega a sua Bíblia, Edneide, Rita, Evanir, Lúcia, Margarida, Márcia. Pega a sua Bíblia, Margarida Souza. Pega a sua Bíblia, meu irmão pastor. Pastor tem que ler a Bíblia, senão ele não pode ser pastor. Presbítero tem que ler a Bíblia, diácono, diaconisa, obreiros, porque senão não pode exercer o sacerdócio ou o ministério. Pega a sua Bíblia, Vanisson, capítulo de número 12 de Atos dos Apóstolos. Conta-nos uma mensagem linda, poderosa, fiel e verdadeira. Toda a Bíblia é verdadeira. Se a falha, se a mentira está com o homem, porque Deus é fiel a Ele mesmo. Ele é Senhor e Ele não mente. Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Por aquele tempo, o tempo da igreja primitiva, o tempo de Herodes, o rei Herodes estendeu as mãos assassinas, mãos agressivas, mãos de ditador, mãos de um homem sanguinário e perseguidor da igreja. E por aquele tempo, ele estendeu as mãos sobre alguns da igreja para maltratar, perseguir e matar. E matou a espada Tiago, irmão de João. Este Tiago aqui, ele era da diretoria espiritual de Jesus. Pedro, Tiago e João. Pedro era o evangelista, João, o homem das revelações e visões, Tiago, o homem da oração. Como Tiago orava?
Ele tinha seus cotovelos e joelhos calejados, de tanto orar e buscar a força espiritual. E a oração que fazia Tiago incomodou Herodes, incomodou o inferno, incomodou as trevas. Quando alguém ora, a batalha, mas a vitória é daquele que busca a face do Senhor. A Bíblia diz que ele mandou matar Tiago. E vendo que isso agradara os judeus, misericórdia, continuou mandando prender também a Pedro, e era o dia dos pães asmos. Porque ele mandou também prender a Pedro? Pedro era um evangelista, porque ele queria que o evangelho fosse impedido de se espalhar naquela região do Oriente, da Ásia da Ásia e da Europa. Ele mandou prender Pedro. Herodes queria que o evangelho parasse de ser anunciado. Mas ninguém pode impedir o operar de Deus pela evangelização. Porque quem governa e dirige a evangelização é aquele que se manifestou como línguas de fogo, o Espírito Santo da verdade. Ninguém pode prender ou amarrar o Espírito Santo, porque ele é santo, ele é Deus, ele é uma pessoa. E a Bíblia diz: e havendo prendido a Pedro, encerrou na prisão e entregou a 4 quaternos de soldados para que guardassem, querendo apresentá-lo depois da Páscoa, certamente para matar Pedro. Mas sabe o que a Bíblia me revela aqui? Pedro era guardado na prisão, mas a igreja, aleluia, fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja primitiva entrou em campanha de jejum e de oração, batalha espiritual. Já haviam matado Tiago, agora queriam matar Pedro, o grande evangelista, o líder da igreja primitiva, mas Deus não permitiu. E a igreja começou a orar por Pedro, e a igreja chorava, gemia, como uma pomba, pedindo a Deus misericórdia. Quando a igreja ora, quando a igreja chora, quando a igreja clama, as coisas acontecem. Só que os cristãos de hoje não oram mais, não choram mais. Antigamente os cristãos iam para a igreja, levavam a Bíblia e o lenço. Hoje não levam mais nem a Bíblia nem o lenço. As irmãs colocavam a cara no pó e se humilhavam. Hoje as irmãs colocam o pó na cara. Pela maquiagem. E muda de figura para o mal. Que é isso, missionário? Sim. A vaidade, a evolução, às vezes sufoca
o operar da simplicidade do Espírito. A igreja primitiva colocava a cara no pó. Homens e mulheres. Tem pastores que nem ajoelhar mais não querem ajoelhar por causa do terno de corte italiano, por causa da camisa de seda. O choro, joelhos no chão, é sinal de humilhação e de saber que nós não somos nada, Ele é tudo por nós. Será que vocês entendem? A igreja primitiva começou a orar. Às vezes você acha bem falar contra a sogra, o sogro, o irmão, a irmã, a vizinha, a colega. Não, ore por eles. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, é contra o diabo. E esta é uma batalha espiritual, boca no pó, joelho no chão. A igreja começou a orar por Pedro e clamar aos céus em favor de Pedro. Eles não tiveram tempo de orar por Tiago, mas agora eles tinham tempo de orar por Pedro, porque depois da Páscoa, Pedro seria apresentado e degolado também. Mas a igreja entrou em campanha de oração. Às vezes você mãe, você esposa, você esposo, você filha, precisa fazer uma campanha de oração. 1 hora por dia, 2 horas, 3 horas. Entra no quarto, fecha a porta e ora. E ele vai te responder. Jesus orou 40 dias e 40 noites. Moisés orou em 2 etapas, 40 e mais 40. Daniel orou 21 dias. Jonas não quis orar direito, mas ele foi orar na barriga do peixe. A oração despedaça jugo. Os cristãos de hoje não oram mais. Os cristãos de hoje estão rezando, fazendo ladainha, versículo decorado, caixinha de... Como é que chama aquela caixinha cheia de versículo, rapaz? Esqueci. Caixa de promessa. Fica catando versículo aqui e ali que lhe favorece. Só coisa boa. Não. A vida cristã tem que estar preparada para o que é bom e o que não é. Os jovens não oram mais, pastores não oram mais. Fazem banquetes, mas falta a essência do campo espiritual. A igreja orava por Pedro, eles não oraram por Tiago. Eles tiveram aí dias para orar por Pedro numa campanha poderosa de oração. A Bíblia diz, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para apresentar, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com cadeias, pés e mãos amarrados no cárcere, e guardas diante dele na porta, guardava a prisão. Aí vejam o que aconteceu, vejam, aleluia, Teicante elebais, e eis que sobreveio o anjo do Senhor. Este anjo do Senhor aqui é o próprio Jesus. E veio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro
no lado dele e disse-lhe: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Aleluia. E disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as tuas sandálias. E ele fez assim diante e disse-lhe mais: lança às costas a tua capa. E o anjo falou para ele: siga-me. Aleluia. O anjo foi lá na prisão. As algemas foram quebradas. Os grilhões foram despedaçados. O anjo despertou Pedro e falou para ele: me siga. Ele estava sem a roupa e ele vestiu, ele calçou as sandálias. O anjo ia passando e as portas iam abrindo. Que o anjo do Senhor vá à sua frente e te traga hoje a catedral do avivamento, para a quebra de maldições na vida do seu filho, marido, mulher, parentes e até do ex ou da ex, para que haja um sinal que o Senhor te ama verdadeiramente. E disse o anjo, e saindo o seguiu, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que era uma visão. Nem Pedro estava acreditando no sobrenatural. Nem Pedro estava entendendo o sobrenatural. O natural existe em toda a natureza. Mas o sobrenatural está acima do intelecto, da possibilidade humana. O sobrenatural acontece diante da fé que remove montanhas, a fé perfeita, a fé na palavra, a fé em Deus, a fé nos escritos sagrados e com a ajuda do Divino Espírito Santo. Será que vocês entendem o que este veterano evangelista prega? Que a unção que está em minha voz possa te incomodar, porque a mensagem ela é mais forte do que o mensageiro. Pedro ia passando e as portas abrindo, porque o anjo estava na frente. Eis que eu vou diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei elas as trancas de ferro. Te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor teu Deus. Livro do profeta Isaías. E quando passar a primeira e a segunda guarda, chegar à porta de ferro que dá para a cidade, o qual abriu automaticamente 6h30. E tendo saído, percorreram uma e outra rua. E logo o anjo apartou-se dele. É uma mensagem linda, leiam todo o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. E se este episódio, se este acontecimento ocorreu há 2000 anos atrás,
E está na Bíblia, porque não foi conversa fiada, nem historinha. Foi a palavra real de Deus, fiel e verdadeira. É para nós sabermos que quando a igreja ora, a igreja pessoa, a igreja congregação, a porta abre, o anjo age, o anjo vai na frente e nos dá a direção. E eu profetizo que ali na tenda de Moisés, hoje, quarta-feira e sexta-feira, dia 16, o anjo estará ali para abrir as portas, para quebrar a maldição. Cadeias e correntes são maldições. As maldições não ficaram nos braços de Pedro, porque a igreja orou e o milagre aconteceu. Repito, a igreja orou e a bênção chegou e o milagre aconteceu. É lógico, no tempo de Deus e não no tempo do homem. O Deus de Pedro, o Deus de Moisés, o Deus de Elias, o Deus de João Batista, de João Evangelista, o Deus de Esther, o Deus de Ana, de Isabel, o Deus de Maria, a Santa de Deus, é o mesmo Deus do evangelista Daniel de Oliveira, do bispo Daniel, do missionário Daniel, é o mesmo Deus. Passará o céu, passará a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Queira ou não queira, aceite ou não aceite, a palavra é fiel, porque ele é fiel, e verdadeira, porque ele é verdadeiro. Entenda o que eu prego? Você está entendendo, Rosiane? Você entende o que eu prego, Rosiane? Cláudia? Porque às vezes vocês ouvem muito coach, homens de letra, mas sem luz, homem de conhecimento acadêmico, mas não tem o espírito da vida. Saiba de uma coisa: o que vence o mundo, vou lhe dizer, é a nossa fé viva. Até a salvação é pela fé. Não é por conversa fiada. Não é por conversas de conhecimento humano. O apóstolo Pedro, Paulo, aliás, chegou a dizer, ele disse que tudo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, tudo que ele aprendeu na maior faculdade de Jerusalém, ele considerava esterco, lixo, diante das poderosas visões e revelações verdadeiras que ele tinha de Deus. Atentai, se você me achou aqui, pela Rádio Cruzeiro da Bahia, pela Rádio Melodia, se você me achou aqui por esta MFM online, pela Alexa, se você me achou aqui pelo Facebook, o YouTube, o Instagram, o TikTok, é porque Jesus te ama. Porque a Bíblia diz lá no livro do profeta Joel que ele levantaria nos últimos dias pregadores de justiça, coisa justa e ajustada com o Espírito de Deus. Jesus te ama. Por isso que eu peço a vocês, patrocina-me, manda uma oferta, um dízimo, um voto, traga em minhas mãos na catedral, na sede. Esforça, tenha bom ânimo. Se Deus te deu a bênção, não é para você apenas, é para distribuir a bênção para quem é um abençoador. Ouviram? 6h32. Estamos vivendo uma nova estação.
Estamos vivendo um avivamento diferente. Estamos vivendo e hoje viveremos ao passar pela tenda de uma nova unção. Vamos cantar, Edneide? Canta, Edneide. Solta o queixo, Edneide. Adora, 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 adora. É isso aí, Carlos. Deus te abençoe, vaso. É alguém mandando ali um pix, Carlos. Te abençoe, servo. Prega, 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 pregador. Prega, pregador. Prega, pregador. Prega, pregador. Prega, pregador. Prega, pregador. Ei, pá, 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 pá. Neste instante em que os ponteiros do relógio apontam para o céu do infinito, marcando 6h40, estas emissoras em cadeia intercede a Deus pelos milhares e milhares de ouvintes, espíritas, católicos e evangélicos. Aonde estiver chegando o som destas emissoras, AM, FM, online, Facebook, Instagram, chegue a bênção de Deus pela palavra original, a palavra do Senhor. Pai, hoje é sexta-feira, dia 9, e daqui a pouco nós estaremos na Catedral do Avivamento, a Catedral da Bênção, a Catedral do Santo Óleo, a Catedral da Quebra de Maldições, que não é cópia, é algo original de ti para mim. Eu abençoo o dia de hoje, e já vejo as multidões chegando à igreja, porque creram em nossa pregação, para passar pela tenda e receber a quebra das maldições, libertação em todas as áreas. Abençoa-nos neste dia. Abençoa o grande domingo, onde teremos a Santa Ceia, no bairro da Liberdade. Abençoa o dia 16, o último elo
da poderosa campanha da tenda. As pessoas que irão vir para entregar uma oferta de livramento visível e invisível. Abençoa o dia 17 e 18, ali na catedral, o poderoso celebrai ao Senhor. Primeiro evento da catedral. Ó Deus, eu oro por todos, eu clamo aos céus pelos nossos ouvintes, consagro águas e objetos que estão no rádio. Eu entro pela fé nestes lares através desta ondas de emissoras e repreendo toda maldição adquirida, mandada ou enviada. Eu quebro as maldições dos Exus, das entidades do mal, e profetizo estas pessoas libertas e abençoadas. Eu arranco das costas destas pessoas esta carga, esta cruz, esta maldição, este defunto podre do passado. Todo o mal que entrou pelas costas, através de uma pemba, de um benzimento, de um pé de galinha, de um bozó, de um catimbó. Que esta vida passa a ser guiada e dirigida pelo Espírito Santo e não por espíritos imundos. Que todo este povo recebam a bênção e digam bem alto e bem forte: eu quero Jesus, o meu libertador. Pai Santo, eu abençoo os objetos que estão no rádio. Caixa com medicamentos, peças de roupa, carteiras e objetos. Pessoas que estão de joelho ou de pé, orando comigo. Pessoas que vão viajar hoje, a lazer ou a trabalho. Pessoas que vão para uma audiência, para um procedimento médico, para um encontro. A mão do Senhor os guie poderosamente. Eu oro e abençoo a família evangélica, espírita ou católica. Eu oro e abençoo esta família enlutada, triste por causa da perca de alguém. Conforta e consola. Ó Deus, eu abençoo os dizimistas e ofertantes da catedral, da sede, que participam do meu ministério, contribuindo com a obra de evangelização em redor do mundo. Que todos sejam abençoados. Eu oro pelo Brasil, como que se eu orasse pela minha própria alma, por determinação do Senhor. Eu oro pelo estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Rondônia, Acre, Roraima, Piauí, Tocantins. Eu oro pelo Mato Grosso, pelo estado do Amazonas, Maranhão. Eu oro, meu Deus, pelo estado do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco. Oro pelo estado da Bahia, estado de Alagoas, Sergipe, Bahia. Oro pelo estado do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Eu peço uma bênção
por todo o Brasil, do Iapoque ao Chuí. Eu cubro o Brasil com as nossas orações e repreendemos a maldição da maldita cultura ligada às trevas exteriores. Sara nossa terra, abençoa a tua obra, a tua igreja, lava esta nação com teu seu sangue, perdoa os pecados da nação, perdoa os pecados do teu povo, perdoa os pecados desta pessoa que agora está pedindo misericórdia por ela, pelos filhos, pelo marido, pela casa. A bênção da misericórdia nos envolva e que o sangue do Cordeiro cada dia nos lava, nos limpa e nos fortalece com as proteínas sagradas. Pai Santo, coloca o anjo Miguel e o Gabriel ali na frente da catedral e da sede, para que as pessoas passem e vejam a placa da igreja, Catedral do Óleo, da Bênção, do Avivamento. Ó Deus, eu abençoo a todos que hoje, que domingo, vão estar conosco. Eu oro e abençoo o povo de Itapuã, onde teremos a grande Santa Ceia domingo também, ali em Itapuã pela manhã e à noite. Eu oro e abençoo a tua obra, que não é nossa, é do Senhor para o Senhor. Eu consagro e abençoo dizimistas e ofertantes que participam do meu ministério, colocando uma semente de amor em minhas mãos para transmitir o amor de Deus que excede a todo entendimento. Que todos recebam o que eu recebi, a bênção e as visões espirituais. Oramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Receba um abraço Roselene Vieira, Edneide Arruda. Ore por mim, estarei orando por todos. Daqui a pouquinho eu estarei na catedral, passando pela tenda e abençoando toda a multidão de católicos, evangélicos e espíritas. Domingo, Santa Ceia no bairro da Liberdade, com a pregação do pastor Gênesis Souza, o Internacional. Tá bem? Dia 17 e 18, celebrai o primeiro evento na catedral. Dia 16, o poderoso encerramento da 5ª edição da Tenda de Moisés. Deus abençoe Suca, Elisete, Nilda, Maricelma, Roseane Vieira, Nelma Pedro Dalva Rodrigues, Ione, Deus abençoe, meu abraço, ore por mim, estarei orando por vocês também, tá bem? Cubra-me com as vossas orações e eu estarei cobrindo a todos. Deus os abençoe, a Bíblia diz, orai sem cessar. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Orai uns pelos outros. Shalom, Elisete.